E aí pessoal, beleza? Então, temos a questão 66 aqui de Física do Barro Branco de 2019, certo? Então, ela diz o seguinte: para suprir com mantimentos uma comunidade isolada pelas chuvas locais, um avião do exército sobrevoa horizontalmente a região com velocidade constante igual a 180 km por hora. Então, um avião com velocidade constante, 180 km por hora horizontalmente. A certa altura do solo, a equipe de oficiais a bordo lança pela parte traseira do avião e por meio de uma calha horizontal uma caixa com alimentos. A caixa é lançada em relação ao solo com velocidade igual a 6 metros por segundo, na mesma direção, porém em sentido oposto ao do deslocamento do avião. Considerando o desprezível a resistência do ar, a caixa descreverá uma trajetória. Ora, aqui ele está tratando da primeira lei de Newton, certo? Ou seja, da lei conhecida como princípio da inércia. E o que diz essa lei? Ela diz que o corpo tende a permanecer no seu estado original caso as forças que agem sobre ele se anulem, certo? Por exemplo, se você está dirigindo um carro lá, desenha o carrinho aqui, bonitinho, nossa, pessoa Ferrari. Você está dirigindo esse carro a uma velocidade constante de 30 km por hora, certo? Uma velocidade constante. Tá lá de boa, de repente bate na porra do muro. Aí bateu no muro, lascou tudo. Nossa, já é. O que vai acontecer com você? Você vai ser lançada para frente, ou lançado para frente, e vai se arrebentar todo. Ou não é? Lógico que é. Porque quando você bate na parede, a velocidade do carro vai a zero, certo? Então, o seu corpo ele tende a permanecer no estado original, ou seja, a 30 km por hora, de forma constante, lógico. E aí, de repente, você vai e bate o carro. E o carro vai a uma velocidade de 0 km por hora. E você continua a 30 km por hora, por isso que você bate e se lesiona todo. Entendeu? Então, no caso de um corpo a uma velocidade constante, eu tenho, eu tenho que considerar que nenhuma força está atuando sobre ele, né? Então não tem uma força atuando sobre ele aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui, certo? Então ele tem a tendência de permanecer no estado original, certo? Aqui, no caso, vamos desenhar o avião assim, para ilustrar melhor a questão, certo? Aqui tá, nossa senhora, cara. Aqui tá o avião, imagina que isso aqui é o avião, tá? E você tá aqui no solo olhando essa cena aqui, certo? O avião, ele vai descrever uma trajetória horizontal constante. Aliás, uma trajetória horizontal com velocidade constante, certo? Como diz enunciado lá em cima, a 180 km por hora. Então, o avião tá aqui, ele vai continuar indo, tananã, tananã, você olhando essa cena, né? Você tem que ter um pouco de imaginação, beleza? Ora, se tiver uma caixa dentro desse avião, perceba que esse avião vai continuar indo a 180 km por hora e a caixa vai continuar dentro dele a 180 km por hora também, porque não há nenhuma força agindo sobre essa caixa, né? Se essa caixa de repente for solta, perceba que eu falo, né? Se a caixa de repente for solta, não jogada como foi tratado no enunciado, ela cairá, né? De acordo com esse desenho aqui, certo? Ora, a velocidade constante horizontal da caixa ela vai ser possível porque não foi considerado que a resistência do ar, aqui ó, a resistência do ar é desprezível, certo? Então não tem nada, se eu soltar essa caixa aqui lá do alto aqui, ela vai continuar com a mesma velocidade do avião, porque não tem nada empurrando ela para trás, correto? O vento não vai fazer diferença aqui, porém ela vai ter uma velocidade vertical também, né? Então imagina que a caixa está aqui, ela vai ter essa velocidade horizontal constante, certo? Lembra, princípio da inércia. O corpo, quando as forças que atuam sobre ele se anulam, ele tende a permanecer no seu estado original. Ou seja, se o estado original da caixa era acompanhar o avião a 180 km por hora, se eu soltar ela aqui, ela vai ainda continuar a 180 km por hora, certo? Agora, verticalmente é outra situação. Aqui, horizontalmente, eu tenho o mu, certo? Que é o movimento uniforme. Verticalmente, não, certo? Verticalmente, eu tenho o quê? Um movimento uniformemente variado, certo? Ou seja, ele vai cair
de acordo com a aceleração da gravidade. A caixa vai cair de acordo com a aceleração da gravidade, certo? Então, que é geralmente o que? 10 metros por segundo. Então, no primeiro segundo, ela vai cair 10 metros por segundo. No próximo segundo, ela vai cair 20 metros por segundo. No terceiro segundo, ela vai cair 30 metros por segundo e assim vai, certo? Então, a velocidade vertical dela vai aumentando, né? Então, ela vai descendo aos pouquinhos, daqui a pouco ela vai bem rápido para o solo, certo? Agora, horizontalmente não. Horizontalmente ela vai continuar constante. Porém, ela não foi jogada, certo? Ela foi arremessada em sentido contrário ao deslocamento do avião. E por isso, ela não vai continuar a 180 km por hora, assim como o avião. Ela vai o que? Continuar a 180 km por hora, menos o que? 6 metros por segundo, certo? Mas perceba que há uma incompatibilidade de unidade de medida aqui, certo? Ou fica tudo em quilômetros por hora, ou fica tudo em metros por segundo. E como as alternativas aqui apresentam tudo aqui em metros por segundo, ó, metro por segundo, metro por segundo, metros por segundo, metros por segundo. Então a gente vai transformar o que? Vai transformar 180 km por hora em metros por segundo e vai subtrair 6 metros por segundo, certo? Ora, como que eu faço para converter essa unidade de medida de 180 km por hora em tantos metros por segundo? Eu tenho que dividir, certo? O fator de conversão é o que? É 3,6, certo? Então, se eu divido km por hora por 3,6, eu vou então dar origem à unidade de medida de metros por segundo, certo? Então, 180 por 3,6, corto essa vírgula, adiciono um zero, fica 5, 180, 0 desce 0 sobre aqui, pá. Então, 180 quilômetros por hora vai ser a mesma coisa que 50 metros por segundo, certo? Então, o avião estava a 180 km por hora, ou seja, 150 km por hora horizontalmente com uma velocidade constante, certo? Então, a caixa vai ficar o quê? A 50 metros por segundo menos 6 metros por segundo, que vai ser o quê? 44 metros por segundo, certo? Essa será a velocidade da caixa, né? Então, a gente já viu aqui que a trajetória aqui é uma parábola, certo? Isso aqui é uma parábola, se você não sabe, tá? Não é, por exemplo, vertical, porque se fosse vertical, você ia estar olhando aqui, ó. Você tenta, né? Ele vai lá e joga a caixa aqui, ó. Pum. Aí ia cair assim, imagina. Não tem como isso acontecer, né? Por quê? Porque o avião não está parado. Ele está em movimento constante na horizontal, certo? Aí não pode ser nem a A nem a B, certo? Então, ou essa, ou essa, ou essa. A C, a D e a E, elas dizem que o quê? Que a caixa vai permanecer com uma velocidade horizontal constante, ó, certo? E aí, com a conta que a gente fez aqui, chegamos a 44 metros por segundo, que consta na alternativa C. Beleza? Ora, se você ficou com alguma dúvida aqui nesse exercício, coloca no comentário aí que eu vou tentar responder. E compartilha o vídeo aí se curtiu, né? Lógico. Para alguém que tenha dificuldade com relação a essa matéria. Beleza? Lembrando que essa questão trata da primeira lei de Newton, ou o chamado princípio da inércia.